Irmãos, a paz. Há um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, apenas a parte A, diz o seguinte: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Irmãos, pandemia. Nunca se falou tanto nesta palavra. Todo mundo está apavorado e fugindo desta pandemia. Mas eu gostaria de dizer a você que nós precisamos de uma pandemia. Eu, você, todos nós precisamos de uma pandemia. Eu quero uma pandemia. Eu busco uma pandemia. Você deve estar dizendo, mas pastor, você está louco? Não. Qual é o significado da palavra pandemia? Pandemia é uma palavra grega que significa sobre todo o povo. Pan todo, demos povo. É uma evolução de uma endemia que significa estar no povo. Uma endemia evolui para uma epidemia, que significa sobre todo o povo, que evolui para uma pandemia. Mas aqui eu não estou aqui para dar aula de grego. Pandemia significa todo o povo. E você deve estar pensando, por que você quer uma pandemia? Porque a palavra de Deus já nos fala sobre uma pandemia. Não essa do coronavírus, mas outra, diferente. E está nesse versículo do profeta Joel, quando Deus diz que vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. O termo usado pelo profeta Joel aqui, Kol Basar, significa toda a gente, todo o povo, também toda a carne. Que carne é essa? Não é a carne do açougue, são as pessoas. E aqui há uma promessa maravilhosa que Deus faz a nós, a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Essa pandemia que eu quero, porque se essa pandemia que está sobre todo o povo, causando medo, a pandemia do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo gera às pessoas ousadia e coragem, como ocorreu nos dias da igreja primitiva. Se essa pandemia tem trazido o cheiro da morte, o Espírito Santo, ao ser derramado sobre toda a carne, gera vida. Se essa pandemia tem gerado desespero, a pandemia do Espírito Santo tem gerado esperança para você. Se essa pandemia tem gerado derrotas, a pandemia do Espírito Santo poderá te dar uma vitória. Por isso, a pandemia do coronavírus é uma maldição, mas a pandemia do Espírito Santo é uma bênção. O profeta Joel vai profetizar, vai falar desta pandemia. É interessante observar que depois você pode ler o livro do profeta Joel e você vai ver como ele é atual. Primeira coisa que ele vai falar, antes de falar do derramamento do Espírito Santo, ele vai chamar a atenção de todo o povo de Israel, dizendo que todos deveriam ouvi-lo e todos deveriam anunciar a palavra de Deus. Ele fala dos velhos, depois ele fala dos nossos filhos, e depois ele fala dos jovens, dos pais. E é interessante que ele fala o seguinte, que as pessoas deveriam ouvi-lo e depois passar de pai para filho. Nós temos visto as notícias, os rumores, todo mundo falando para você isso ou aquilo, mas o profeta conclama o povo a ouvir a respeito da bênção de Deus, da bênção do Espírito Santo. O profeta Joel conclama o povo, principalmente os pais, para anunciar aos seus filhos a respeito disso. E você deve anunciar
que o Espírito Santo, ele vai ser derramado sobre toda a carne. Se você observar lá no livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo vai dizer, antes da sua ascensão aos céus, que os seus discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam as testemunhas, onde? Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Antes, ele já havia falado do Consolador, que não iria deixar os seus discípulos órfãos, o Espírito da promessa, lá no Evangelho de João. E depois o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, manifestando aos judeus, depois ele vai se manifestar aos samaritanos, e por fim, aos gentios, ou a todo o povo, na casa de Cornélio. Sim, você deve anunciar e buscar essa pandemia. Depois o profeta fala de um cenário terrível, que é o cenário que nós estamos vendo. Ele fala de uma outra praga, a praga dos gafanhotos. E ele fala do gafanhoto, do migrador, do cortador, do devorador, do destruidor. E é o que nós estamos vendo. Esse vírus que migrou da China para as nossas casas, para as nossas cidades. Ele tem devorado, ele tem destruído tantos lares, tantas pessoas. Não apenas tem tirado a vida das pessoas, mas tem tirado a esperança. E aqui é algo que o profeta vai dizer para o povo de Israel a respeito dessa praga. Depois ele fala a respeito das plantações. Uma nuvem de gafanhoto é capaz de destruir em minutos uma grande plantação de trigo ou de outro cereal. E ele fala aqui que o agricultor lamenta a perda do trigo, a vide que não mais dá o seu fruto, o produto da oliveira que murcha, um cenário desesperador. E esse é o cenário que nós estamos vendo. E às vezes você deve estar perguntando, onde está Deus? Irmãos, Deus está nos céus. E você tem buscado esse Deus? Por que Deus permitiu muitas pragas, muitas adversidades, mesmo no meio do seu povo? O profeta Joel vai falar. E é interessante a gente observar. Se existe uma praga, é porque Deus permitiu essa praga. Se Deus permitiu essa praga, é porque Ele tem um propósito. E o profeta Joel, já no versículo 13, ele vai mostrar ao povo porque Deus permite a praga. E ele vai conclamar os sacerdotes, conclamar o povo a um clamor geral. E vai convocar o povo a um santo jejum. É o que está nos versículos 13 e até o versículo 14. Por que Deus permite a praga? Para que o povo possa jejuar e orar. Para que o povo possa invocar o nome do Senhor. E é o que ele diz no versículo 14. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembléia solene. Congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. E é isso que nós estamos precisando. O povo de Deus, mesmo quando não havia essa praga, estava frouxo, só falava de prosperidade, muitas pessoas arrogantes, estava faltando jejum, estava faltando oração. Nós vemos o presidente dos Estados Unidos proclamar um grande jejum no seu país, assim como também o presidente do país. E também, se você observar, o presidente da nossa igreja, do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, convocando a toda a igreja um dia de jejum. Eu, em 53 anos de vida, nunca vi isso na nossa igreja. E nós podemos ver que ele está no caminho certo. Por quê? Que Deus permitiu essa praga para que o povo dobrasse os seus joelhos, para que o povo orasse. É interessante a gente observar que Deus tem poder para cessar essa praga, mas o povo precisa orar. Aí nós lembramos
do dia em que o Senhor Jesus Cristo, ele recebe ali aquele pai que estava com o seu filho endemoniado, e Jesus o liberta, e os discípulos começaram a indagar Jesus, por que nós tentamos e não conseguimos? Jesus Cristo vai falar, essa casta só se liberta com jejum e oração, e a receita para Deus cessar a praga, a receita para essa pandemia ir embora é oração, é jejum, é uma vida de consagração a Deus. E o profeta, ele continua dizendo o seguinte, Deus tem permitido a praga para que o povo se prepare para o dia do Senhor, é o que ele diz a partir do versículo 15, aí ele diz, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Depois ele vai dizer no capítulo 2, versículo 1, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Irmãos, o que nós víamos antes dessa pandemia, não existia mais nos púlpitos pregações sobre o dia do Senhor. Todo mundo falava de um Deus que é bonzinho, de um Deus que cura e que dá bênçãos, que transforma moradores de rua em empresários e tudo mais. Mas, irmãos, a palavra de Deus que fala de um Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos, mas também fala que Jesus um dia voltará. E o dia do Senhor, ele está próximo, a cada dia se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Quando os profetas falavam do dia do Senhor, os profetas que vieram antes do exílio, eles falavam do dia em que Nabucodonosor iria invadir a cidade de Jerusalém e ia tomá-la. E o povo sofreu 70 anos naquele exílio. E esse dia veio. Os profetas que vieram depois do exílio, como o profeta Joel, nos vai falar da vinda de Jesus, o sol da justiça que traz salvação em suas asas. Depois os apóstolos vão falar também da volta do Senhor Jesus, como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e principalmente o apóstolo João no Apocalipse. E o profeta Joel, que se levantou depois do exílio, vai falar, além do dia do Senhor, vai falar, ou além do dia da vinda do Senhor Jesus, ele vai falar do derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado. O próprio apóstolo Pedro, quando ele foi interpelado, porque as pessoas queriam saber o que estava acontecendo com a igreja, ele vai dizer, é para cumprir uma promessa, a promessa da descida do Espírito Santo. E essa promessa foi cumprida. Mas, irmãos, sabe por que nós estamos atravessando essa adversidade? É porque os sinais estão aí, os sinais da volta do Senhor Jesus, e o povo de Deus tem que estar preparado. Como diz lá o profeta Amós, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus, buscai a Deus e vivei. Jesus Cristo manda nós olharmos para os sinais, e os sinais estão aí. Mas outra coisa que o profeta Joel vai falar ao povo, naqueles dias de adversidade, ele vai dizer que não basta orarmos, temos que nos preparar para o dia do Senhor. E como nos preparar? Aí ele vai dizer, já no versículo 12 do capítulo 2, ele vai dizer, convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração, com jejuns e com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar, e grande em benignidade. E depois ele vai falar, no versículo 16, congregai ao povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos e também os filhinhos. E depois no versículo 17, chorem os sacerdotes. O que o profeta está dizendo aqui? Ele está convocando o povo a um arrependimento geral e verdadeiro. Observe bem, na promessa que Deus faz a Salomão, em 2 Crônicas 7, 13 e 14, que também fala da praga,
Ele vai falar que não basta o povo chamar pelo nome do Senhor, não basta orar, tem que se converter dos seus maus caminhos para que Deus sare a terra. E o profeta Joel convoca o povo, convoca os sacerdotes a orar, mas também a se converter dos seus maus caminhos. Deus permite a praga, Deus permite a pandemia para que o povo se converta. E esse é o convite que Deus faz a você através do profeta. Rasgue o teu coração. Eu me lembro do meu pai, quando ele teve que se submeter a uma operação de ponte safena. O seu tórax, o seu peito foi rasgado para que o seu coração fosse sarado. E os médicos operaram ali. E a mesma coisa você tem que fazer. Rasgue o teu coração. Amoleça o teu coração de pedra. Deus pode te dar um coração novo, um coração de carne. É o que o profeta Ezequiel vai dizer: porei o meu espírito em vós e vivereis. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. E depois ele fala da maravilhosa ação de Deus, no capítulo seguinte, já o 37, quando Deus transforma aquele vale de ossos secos em um grande exército. Por isso, Deus está chamando você, convocando você a rasgar o teu coração, a se arrepender dos seus pecados, a se santificar, porque só quando nós nos santificamos é que vemos maravilhas no meio de nós. Irmãos, precisamos desse avivamento, porque quando o povo ora, quando o povo se prepara para a volta do Senhor, quando o povo se arrepende dos seus pecados, Deus cessa a praga e Deus faz mais. Deus derrama o seu Espírito Santo. E é o que nós vimos aqui no texto que nós lemos. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É a pandemia do Espírito Santo que Deus quer. Se esse vírus está no ar, há um vento impetuoso, que é o vento do Espírito Santo, que sopra o sopro de vida, o sopro de poder, o sopro de graça, o sopro de bênção. Antes da pandemia chegar na sua vida, que você seja contagiado pela pandemia do Espírito Santo, para que você seja revestido de poder para enfrentar toda ou qualquer praga ou adversidade. E é o que ele diz aqui: quando eu derramar o meu Espírito sobre toda a carne, os velhos sonharão, os vossos filhos profetizarão, e os jovens terão visões. E é isso que esse mundo precisa. Velho, o teu sonho ainda existe. Deixa o Espírito Santo te contagiar. Você ainda pode sonhar. Deus ainda pode te usar. A Bíblia fala que na velhice nós ainda poderemos dar frutos. Jovem, tenha a visão da sabedoria de Deus, tenha a visão do Espírito, para que você possa profetizar, para que você possa proclamar as boas novas. Esse é o Espírito Santo que contagia, é a bênção do poder de Deus. E é o que está faltando nos nossos dias, até mesmo nas nossas igrejas. A igreja presbiteriana tem uma história linda. Ela começa lá com um grande avivamento que João Calvino realizou em Genebra. E ele inspirou John Knox a incendiar a Escócia. Um dia, John Knox, ele orou ao Senhor dizendo: me dê a Escócia, senão eu morro. E é interessante que ali ele funda a Igreja Presbiteriana Escocesa. E qual é o símbolo da Igreja Presbiteriana Escocesa? Se você observar, você vai ver a bandeira da Escócia e na frente a sarça ardente. Esse é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil também. A sarça que arde e não se consome. Mostrada e demonstrada a Moisés, homem que Deus sustentou por 40 anos naquele deserto, e durante esses anos não se abateu o seu vigor, nem se escureceram os seus olhos. Nós precisamos resgatar esse símbolo da sarça que arde e não se consome, porque essa sarça que arde e não se consome é a sarça do Espírito Santo de Deus.
Mas muitas vezes nas nossas igrejas, nós temos visto que muita ganância, muita sede de poder, mas pouca ação do Espírito. Será que antes dessa pandemia nós não estávamos entristecendo o Espírito, como diz o apóstolo Paulo? Nós não estávamos apagando a chama do Espírito Santo? Como é que estava a nossa sarça? Estava cheia do brilho e do calor e do fogo do Espírito Santo? Ou a sarça estava apagada? Por isso, é que como diz o apóstolo Paulo falando a Timóteo, te admoesto que reavives o dom que há em ti. E não nos foi dado o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Eu já falei aqui que o termo grego usado pelo apóstolo Paulo é anasalpirel, que significa acenda de novo o fogo vivo. E é esse fogo que nós precisamos para resgatar a nossa história. A igreja precisa ser uma sarça que arde e não se consome, para levar o fogo do Espírito Santo às pessoas. Que esse fogo de poder, de graça, possa consumir o seu ser, contagiar a sua vida, para que você possa brilhar e resplandecer como luzeiro nesse mundo. E finalmente, meu amado irmão, minha amada irmã, o profeta Joel vai dizer no primeiro versículo do capítulo 3, quando ele vai dizer que Deus vai mudar a sorte do povo. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado, Deus muda a sorte do povo. Deus mudou a sorte de Jó, está lá no último capítulo do seu livro. Deus restaurou a sorte de Sião, está lá no Salmo 126. E Deus pode mudar a sorte desse país. Deus pode mudar a sorte da tua vida. Desde que você receba esse contágio do Espírito Santo, desde que você seja levado pelo vento do Espírito e seja inundado pelas águas vivas. Eu quero essa pandemia de vida, pandemia de poder e de esperança. Deus pode mudar a sorte do mundo, Deus pode mudar a sorte desse país. O que nós vemos hoje em dia? Os jornais de todo o mundo. Se você pegar o Le Figaro da França, se você pegar o El Mundo da Espanha, se você pegar os jornais brasileiros, se você pegar o Corriere della Sera ou La Repubblica da Itália, você vai ver lá tantos e tantos mortos, 300, 400, 500, 600, 700, 1000. São os dados estatísticos. Tem gente que já falou que é uma pesquisa que o alcoolismo aumentou no nosso país 20% depois da quarentena. Os divórcios também estão aumentando em todo o mundo, de acordo com os dados estatísticos. Mas, se o Espírito Santo contagiar o nosso país, contagiar o mundo, contagiar a nossa igreja, contagiar as nossas casas e as nossas vidas, Deus vai reverter essa sorte. Porque só o Senhor muda a nossa sorte. Sim, por isso eu conclamo você a espalhar essa boa nova. É interessante que as consoantes que são traduzidas por carne aqui, citadas pelo profeta Joel, são as mesmas da palavra boa nova em hebraico. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus está sobre nós e nos ungiu para levar as boas novas aos cativos e aos quebrantados. É isso que Jesus Cristo leu, passagem do profeta Isaías, lá na sinagoga. Se o Espírito Santo te contagiar, você estará sendo abençoado e as estatísticas vão mudar. Se o Espírito Santo agir nesse país, certamente as notícias serão o seguinte: as prostitutas se converteram,
Muitas pessoas foram libertadas do alcoolismo e da droga. Muitos lares foram restaurados e muitas pessoas estão invocando o nome do Senhor. Deus pode mudar a nossa sorte. E Ele quer te usar. Ele quer nos usar. Nunca os joelhos foram tão necessários quanto nos nossos dias. Nunca o povo de Deus precisou tanto orar como nos nossos dias. Nunca precisamos tanto de tocar a trombeta e dar voz de rebate para esse povo. É para isso que nós estamos aqui. E eu creio que Deus pode mudar a sorte. Porque se eu não cresce nisso, de que me adiantaria a minha vida? 53 anos na igreja, passei 4 anos assentado numa carteira de seminário, e faz 30 anos que eu prego a palavra de Deus. E se Deus não me usar nessa hora, o meu trabalho teria sido todo em vão, mas eu creio que Deus pode mudar a sua sorte, e também a minha, e eu creio que Deus pode te usar. Por isso, meu amado irmão pastor, que você possa contagiar esse mundo, falar da palavra de Deus, para que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne. Você, amado presbítero, você, amado diácono, amado membro da igreja, você não está na igreja por acaso, você está na igreja porque Deus te convocou a ser um soldado do seu exército, e Ele é o nosso general. Nós também somos aqueles que são trabalhadores essenciais, porque nesses dias nós precisamos de médicos, sim, de enfermeiros e de muitas outras pessoas, mas que nós precisamos também, e principalmente, de joelhos que dobram, de pessoas que anunciam esperança, pessoas que mostram que Deus pode mudar a nossa sorte. Por isso, irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?